Paz do Senhor a todos. Meu nome é Robert Godoy e sem mais delongas, vamos para o capítulo 3 de Gênesis. Esse capítulo está interessante. Esse capítulo salta aos olhos. E por quê? Vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Começamos bem. Começamos com um animal falante, uma serpente falante. Ora, a Bíblia tem livros históricos, livros poéticos, proféticos, biográficos e epístolas. Um animal falar em Apocalipse, em Daniel, que é um livro profético, tudo bem. A profecia faz uso de símbolos. Um animal ou algo inanimado falar numa poesia, Eclesiastes, Cantares, Salmos, tudo bem. Mas Gênesis não. Gênesis é um livro histórico. Ele narra a história como aconteceu, como de fato aconteceu. Então uma serpente falando aqui é um fenômeno. É uma serpente mesmo falando. E aqui essa serpente vai fazer uma pergunta. Vamos ver a pergunta da serpente. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela está perguntando para Eva. Deus disse que vocês não podem comer de nada? Por que ela faz essa pergunta? Eva não estava pensando no fruto proibido. Eva não estava olhando para o fruto proibido. Havia muitas árvores ali no jardim e Eva não estava nem com isso na cabeça. Para que o indivíduo peque, ele precisa primeiro olhar para o pecado. Contemplar o pecado. Se aproximar do pecado. Para então desejar e querer pecar. Então, a serpente dá start. Começa o jogo da sedução. E aqui ela vai fazer a pergunta para iniciar a conversa com a Eva, para fazer a Eva olhar para o fruto. E o que a Eva vai responder? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu sou pentecostal, então vou usar o lencinho aqui que eu estou suando já. Eva mostrou ali que sabia qual que era a ordem de Deus. Nós temos em Gênesis 2, capítulo 17, Deus dando a ordem para Adão. Não sabemos se Deus também falou com Eva, ou se Adão transmitiu a ordem para Eva. O fato é que ela conhecia a ordem. E ela até dá uma informação nova, que não podia nem tocar. Nós não vemos Deus falando isso, mas a Bíblia não narra tudo. A Bíblia narra o principal ali. Então pode ser que tenha sido dito, não sei, mas ela disse isso. E ela disse ali, mostrou ali que sabia qual era a ordem. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Opa! Meu amigo, chegamos num ponto crítico. A serpente está colocando o caráter de Deus em xeque. Ela está dizendo que Deus é mentiroso. Uma acusação séria. Uma acusação grave. Ela está dizendo que Deus mentiu. E não só isso. Deus não só mentiu, mas mentiu por um propósito. Deus não queria que Adão e Eva crescessem. Deus não queria que Adão e Eva evoluíssem. Deus não queria que Adão e Eva se tornassem grandes. Olha que interessante. Seguir a ordem de Deus, a direção de Deus, pode te limitar. Seguir a ordem de Deus e a direção de Deus te deixará pequeno. Seguir a ordem de Deus e a direção de Deus te fará perder muito, hein? Perguntinha básica. Isso lhe é familiar? Lhe soa familiar? Para mim, me parece um tanto quanto familiar. Esta é a narrativa da serpente. Vamos continuar. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e comeu. Olha que interessante. Deus colocou várias árvores no jardim do Éden. Deus criou Adão, criou Eva, deu tudo. A serpente não deu nada. A serpente aparece do nada. A serpente fala do nada. E eles preferem acreditar na serpente. Mas calúnia é algo difícil. Tem até uma frase que diz que calúnia é que nem carvão, né? Se o carvão estiver aceso, ele queima. Se ele estiver apagado, ele suja. Quando uma pessoa ouve uma calúnia sobre outra, geralmente, ou ela acredita, e no caso aquela outra fica desqualificada, fica queimada para ela, ou ela não necessariamente acredita direto, mas ela fica em dúvida. Será que é verdade? Será que é mentira? Fulano ali é um pedófilo, abusou de criança. Será? Eu vou deixar meu filho perto
de um camarada que disseram que abusou de criança? Eu não sei se é verdade, mas tem essa conversa aí, tem esse dito aí. E aí, como é que fica? Então a calúnia muitas vezes ou ela te queima ou ela te suja. E aqui havia uma calúnia contra Deus, não é verdade? E às vezes a coisa assim é assim. A calúnia, às vezes ela vai incomodando. Será que é verdade? Será que não é? Ela vai crescendo. Ela vai inflamando. Olha que interessante. E havia um suspense. E Eva pensou que seria uma boa ideia acabar com esse suspense aí, né? Afinal, a gente come, tem entendimento, se caso a serpente estiver falando a verdade, e foi isso que eles fizeram. Será que a escolha foi boa? Interessante. Deus não apareceu para dizer, não, eu sou inocente, a serpente está mentindo. Não houve isso. Vamos continuar. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Eles perceberam que estavam nus. Interessante, eles já estavam nus antes e não sentiam falta de cobertura. A palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás. Isto é, quando você está sobre a direção de Deus, você tem uma cobertura. E você pode estar até pelado, que você não sente falta de cobertura. Aqui eles estavam nus e não sentiam falta. Comeram, desobedeceram a Deus e passaram a sentir falta. Será que era de roupa que eles estavam sentindo falta? É interessante nós observarmos que eles estavam dando ali o grito de independência. Olha, agora nós não vamos ser controlados por Deus. Nós mesmos mandamos em nosso nariz. Só que quando você cresce, você pode mandar no seu nariz. Mas você também paga os seus boletos. Você paga as suas contas. Isso é interessante. Eles fizeram ali folhas para se cobrir porque estavam sentindo-se desprotegidos. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus não estava lá na hora que a serpente os tentou. É interessante isso, né? Por que Deus muitas vezes não está presente? Porque a ausência é bênção. Já pensou na bênção que é a ausência? Eu tinha um professor de matemática que ele dizia assim, no dia da prova, né? Os alunos ficavam perguntando, professor, como que faz? Professor, usa essa regra aqui? E ele dizia que tomava um remedinho no dia da prova para esquecer. Aí, por quê? Porque ele estava ali com o examinador. No dia da aula, ele dava aula, podia perguntar qualquer coisa, mas no dia da prova, não. No dia da prova é o aluno que tem que mostrar que sabe. Então ali some o professor, ali não está mais o professor. Deus mostra o seu caráter na criação. Deus mostra o seu caráter com tudo que deu para Adão e Eva. Aquele momento ali era o momento que Adão ia ter que fazer valer. Fazer valer as evidências que Deus tinha dado do seu caráter, as evidências que Deus tinha dado de quem era. Se Adão ia crer nisso ou não. E eles não creram. Mas, e você? Você valoriza a ausência? O marido precisa dar espaço para a mulher para o marido, os pais precisam dar espaço para os filhos. Há uma importância na ausência. A ausência, ela propicia o crescimento. Já imaginou se Deus falasse, olha, não comam do fruto dessa árvore, e ficasse ali, ó, ficasse ali, presente o tempo todo? É claro que eles não iam comer, mas não ia ser por um ato de decisão, e sim por não ter outra opção. E a Bíblia diz que Deus os deixou, né? Porque ele veio pela viração do dia. Isso mostra que Deus deu liberdade para eles crescerem. O contrário do que a serpente estava dizendo. Deus, um dos atributos de Deus é a onipresença. Ou seja, ele está presente em todos os lugares. Eu tinha um amigo meu que orava assim, Senhor, eu sei que a tua glória em toda a terra está, mas o teu poder se manifesta onde o teu povo clama. Deus está presente em todos os lugares, mas existe a presença ativa e a presença passiva. Então Deus está em todos os lugares, mas existe uma presença ativa. E essa presença ativa se manifesta onde o povo clama. A oração do injusto pode muito seus efeitos. E ali Deus não estava presente, visivelmente, para que Adão e Eva pudessem agir com liberdade. E eles não fizeram bom uso dessa liberdade. O nosso Deus, guarde isso, o nosso Deus é um Deus que o Deus onipresente oculta a sua presença a fim de não nos constranger. O Deus onipresente oculta a sua presença
a fim de não nos constranger. Uma outra verdade que podemos guardar. Uma verdade sobre a verdade. Existem verdades profundas, existem verdades importantes, mas essas verdades não são para serem faladas. Elas são para serem experimentadas, elas são para serem concluídas. Deus podia aparecer ali na hora e falar assim, olha, a serpente está dizendo que eu estou mentindo, mas ela que está mentindo. Aí a serpente ia chamar Deus de mentiroso, Deus ia dizer que é a serpente. A serpente dizer que é Deus, Deus ia dizer que é a serpente. E aí? E aí, como é que fica? Então, Deus não manifesta, Deus não diz nada, Deus não está nem ali. O tempo vai trazer luz a todas as coisas. Vai trazer luz a todas as coisas. O filho pródigo, ele aproveita a vida, ele sai, ele vai gastar o dinheiro do pai. E depois, em um dado momento, ele caindo em si, ele percebe o que tinha feito. Ele falou, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm fartura e eu aqui desejando a comida de porcos. Então, Deus deixa você fazer escolhas, experimentar as consequências das escolhas para que essa verdade seja concluída por você. Deus está te dando tempo. Deus nos dá tempo, Deus me dá tempo, Deus nos tem dado tempo. Muita gente está esperando Jesus voltar. Eu também estou. Mas mais do que Jesus voltar, nós temos que nos voltar para Jesus. Nós estamos esperando Jesus e Jesus está nos esperando. Muitas vezes a gente está numa vida de adultério, de prostituição, acabando com o nosso corpo em vícios, né? Fumando, bebendo. E Deus está dando tempo para nós. Deus está nos dando tempo para ver quando que a ficha cai, quando nós tiramos uma conclusão. Está em dúvida se é a serpente que fala a verdade ou se é Deus? Deus te dá tempo. E quanto tempo mais você precisa? Vamos continuar aqui. E chamou o Senhor Deus ao homem, né? Deus passeava lá pela viração do dia, no versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem. E lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e, porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Não assumiu a responsabilidade. Adão joga a culpa na mulher. Disse o Senhor à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. A mulher também não assume a responsabilidade. Ela sabia o que devia fazer, não fez, e a culpa é da serpente. Respondeu a mulher que a serpente havia enganado. Me enganou e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo esmagou a serpente. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha aí, o resultado de seguirmos a orientação de uma cobra falante, da serpente. Continuando aqui, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Fez Deus vestimenta de peles, tá bom? Porque eles tinham feito vestimentas de folhas. As folhas se secam. A solução de Deus é duradoura. A solução do homem é provisória. O homem não consegue resolver seus problemas. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que interessante, no livro de Gênesis nós vemos misericórdia do começo ao fim. Misericórdia é quando Deus
cobre eles da nudez, da vergonha. Misericórdia também quando Deus os expulsa. Porque estando naquele estado de pecado, se eles comessem da árvore da vida, a coisa ia ficar muito pior. Porque viver eternamente em pecado não é nada bom. Então aqui nós fizemos a leitura de Gênesis capítulo 3. Espero que tenha sido bênção para você. Que possamos refletir nesta mensagem da palavra de Deus. E estou empolgado, estou ansioso para o próximo capítulo, capítulo 4. Até o próximo capítulo. Tchau!